Na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, é um crustáceo, né, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de luz, ou de temperatura, luz igual oxigênio, elas eclodem. Tá certo? Basicamente na natureza, todo ovo, assim como basicamente toda semente, para eclodir ou para germinar, respectivamente, ela tem que ter condições ideais. Tá certo? E aí as suas larvas, também conhecidas como náuplios, né, os náuplios, eles saem do ovo e para recolher esses náuplios que vão estar lá na garrafa, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Tá certo? Então, ele dá aí as dicas, né? E veja que ele destaca, eu estou destacando aqui, que para poder esses náuplios eles subirem e ser fácil de coletá-los, você tem a lâmpada aí, tá certo? Direcionando esse movimento. Esse comportamento das artêmias é chamado de quê? A palavra tropismo, isso é uma questão de conceito, pessoal. Deixa eu botar para cá. Toda questão de conceito, o estudante ele tem que ter na sua cabeça, o estudante de biologia, que certas palavras são chave, tá certo? Vem do latim, vem do grego, e que vão ajudar muito você. Então, por exemplo, tropismo, o que é tropismo? Tropismo é um movimento, seja ele um crescimento ou seja ele um deslocamento. O que vem antes de tropismo aí, você vai ver que dá uma dica sobre crescimento em relação a quê, ou movimento em relação a quê, tá certo? Quando o tropismo é positivo, quer dizer que é em direção àquele estímulo, em direção àquele elemento. Quando é negativo, quer dizer que se afastando. Então vamos lá, né? Letra A. Isso aqui é um geotropismo positivo. Geo, tá certo? Você deve saber que geo significa terra, que nem geografia, né? Estuda a ciência que estuda a terra. O geotropismo positivo significa que é um crescimento, um deslocamento. Opa, mais um seguidor aí. É um segmento, tá certo? O segmento é um deslocamento em direção à Terra, em direção ao centro da Terra. Então, geotropismo significa isso. Positivo significa em direção a ele, negativo seria contra ele, se afastando dele. Então, o que a gente tem de exemplo de geotropismo? A raiz, por exemplo, a raiz das plantas, ela tem um geotropismo positivo, elas crescem em direção ao centro da Terra, para baixo. Já os galhos, eles têm geotropismo negativo, né? É contra a gravidade. Ele vai para distante do centro da Terra, tá certo? E não se trata disso que a questão está falando. Fototropismo positivo. Foto, lembra o quê? Luz. Está dizendo aí que as artêmias elas buscam a luz porque elas apresentam fototropismo, ou seja, elas se deslocam em relação à luz e em direção a ela, positivo. Então, justamente é a letra B, tá certo? Se fosse um fototropismo negativo, aí estaria errado. Exemplo de fototropismo negativo, tá certo? A minhoca, por exemplo, ela tem fototropismo negativo, ela não gosta de luz. Por quê? Porque ela respira pela pele. Para ela poder respirar pela pele, ela precisa deixar a sua pele úmida. Ok? E luz, o sol, por exemplo, qualquer luz resseca e aquece a pele da minhoca, ela vai perder líquidos e ela vai acabar morrendo porque ela vai deixar de usar a pele como um órgão respiratório. Tá certo? Vamos analisar os outros três que estão errados, né? Letra C, hidrotropismo negativo. Hidrotropismo seria um crescimento em direção à água, tá certo? Eu sinceramente não conheço nenhum movimento de hidrotropismo negativo. Positivo, a gente tem de novo o exemplo, a raiz das árvores, né? Ela tem um hidrotropismo positivo, elas buscam a água. E seria um tipo de hidrotropismo positivo. Aí na questão negativa, realmente, eu não lembro. Uma pessoa com hidrofobia, né, com o vírus da raiva, teria um hidrotropismo negativo, né, que é medo da água, por exemplo. Mas eu não conheço um exemplo mesmo de hidrotropismo negativo, palavra que enrola a língua. Termotropismo seria deslocamento ou crescimento em relação ao calor, à temperatura, né? E aí exemplo de termotropismo negativo, vários animais eles vão fugir de temperaturas mais elevadas. A minhoca, por exemplo, ela é um exemplo, ela gosta de ambiente mais frio. Tem algumas bactérias que têm termotropismo positivo, que a gente chama de bactérias termófilas, como por exemplo a termófilos aquáticos, são bactérias que gostam de calor, tá certo? Essas bactérias elas conseguem viver a 90, 98 graus Celsius, tá certo? Em algumas fontes termais seria um termotropismo positivo. E quimiotropismo, a gente vê muito, tá certo? Significa movimentação ou crescimento em relação a algum elemento químico, em alguma substância química.
tá certo? Exemplo de quimiotropismo negativo seriam as bactérias que tentam crescer longe de antibióticos produzidos por fungos. Seriam quimiotropismo negativo, tá certo? Já o quimiotropismo positivo, você tem vários e vários micro-organismos que crescem buscando maiores concentrações de nutrientes, por exemplo. Tá certo? Se você analisar uma ameba, ela se diz, e você põe um alimento ali, põe uma fonte de açúcar, uma fonte de qualquer coisa, ela vai buscar aquele alimento sentindo que cada vez mais que ela se aproxima daquele alimento, daquela fonte de energia, tá certo? Daquela fonte de nutriente, a concentração aumenta, então ela está apresentando um quimiotropismo positivo, ela está buscando uma determinada substância química, tá certo? Então perceba que esses conceitos, essas palavras, vocês têm que busquem, tem na internet, dicionário de biologia. É sempre bom estar dando uma olhada nessas palavras para que vocês tenham ela na mente de vocês e que quando cai uma questão dessa, que é explorar conceitos, explorar principalmente o que a gente chama de a etiologia da palavra, né? Vai ajudar bastante, tá certo?